Fala aí, gente linda, gente bonita, gente. O assunto de hoje é um assunto que eu julgo extremamente importante, foi muito profundo na minha vida quando eu comecei a entender isso, né? Como eu comecei a administrar isso de forma consciente. E eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia rápida sobre isso aqui. É um tema que eu acredito que rende uma aula disso, né? Seria interessante até de repente uma palestra sobre isso. Mas aqui por um vídeo de 5, 6, 7 minutos, eu acho que para dar um norte para vocês é interessante a gente abordar. Que é sobre a história que você conta para você sobre o ponto de vista da crítica que você recebe do outro. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum a gente ouvir críticas negativas das pessoas. Não é incomum, né? É muito comum a gente ouvir. Só que a gente tende a valorizar e a internalizar as críticas dos outros muito mais quando as críticas são negativas do que as críticas são positivas. E aí, por exemplo, quando alguém diz pra você assim, pô, você é um miserável, você é burro, você não vai a lugar nenhum, você tá maluco, você veio da periferia, você morava na zona norte do Rio de Janeiro, como é que você vai terminar uma faculdade, como é que você vai ter uma posição de destaque na sua vida, você tá maluco, o ciclo do mundo é deixar o pobre sempre pobre e o rico cada vez mais rico. Mas do contrário, quando alguém diz assim, pô, cara, tu vai vencer, você tem talento, você é inteligente, você fica assim, putz, será que eu sou inteligente mesmo? Será que eu vou conseguir me formar? Pô, não é possível, se eu ganho tão pouco. Então ouve bem o que eu vou dizer para você. Para de valorizar, para de ter a necessidade de ouvir as críticas dos outros e de tornar isso importante para você. Você precisa entender e saber, você precisa conhecer qual é a sua verdade, quais são os seus valores, qual é o seu potencial, para você parar de dar importância para aquilo que as pessoas falam para a sua vida. Olha a mágica e o poder que a palavra tem. Quando alguém fala para você assim, pô, você é miserável, você é um pobre, você é ridículo. O que você começa a fazer? Você começa a reforçar aquilo na sua cabeça. Puta, eu sou um miserável, não, eu sou um pobre, eu ganho pouco, cara, não dá pra comprar nada, eu tô em dívida com o banco. Eu já passei por isso, tá? Tinha dívida no banco que eu fiquei 4 anos pagando, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. E eu ficava, porra, minha vida nunca vai pra frente, minha vida nunca vai pra frente. As pessoas diziam isso pra mim, pô, tu nunca vai pra frente, era cheio de dívida no banco, tu é maluco, porra, tá cheio de empréstimo e ganhava pouco. E aí você fica reforçando aquilo na sua cabeça, pô, é verdade, caraca, não vai. O que você começa a fazer? Magicamente, você começa a reforçar isso na sua cabeça, você começa a se comportar como um miserável, como um pobre, como uma pessoa que não vive com honra. Você começa a se comportar como aquilo que disseram para você que você é. E quando você começa a se comportar, ao longo do tempo, você começa a atrair isso para você. Não estou falando de lei da atração, de força do pensamento. Estou querendo dizer de congruência e de consistência. Você consistentemente tem um comportamento, congruentemente as coisas ao seu redor vão começar a convergir para que aquilo se torne uma verdade. Do contrário também é muita verdade. Só que a gente tende a duvidar que do contrário é possível. Então a gente fica querendo uma aprovação. A gente tem a necessidade de que as pessoas validem as nossas atitudes, o nosso sucesso, o nosso futuro de uma forma que acaba empurrando a gente para baixo, saca? Quando alguém fala para você assim, pô, eu acredito em você, cara, e eu falo isso para muitas pessoas porque tem pessoas que eu realmente acredito que no dia que elas tiverem o estalo para acordar para a vida de que, porra, de que elas têm potencial, de que as pessoas, de que o mundo que ela vive, do ambiente que ela vive não determina quem ela vai ser, ela começar a olhar para fora, começar a valorizar o que ela tem dentro dela, qual é o potencial, essa pessoa ela vai longe, mas as pessoas precisam de ratificação, elas precisam de validação. Eu quero dizer o seguinte, quando você fala assim, cara, você vai vencer, aí a pessoa fica assim, eu vou vencer? Putz, eu vou nada, cara, eu sou filho de pai separado, pô, ter que ajudar em casa, pô, moro de aluguel. Ah, como é que eu vou vencer, cara? Pensa, cara, do contrário, você não iria duvidar. Do contrário, você ia falar assim, putz, realmente não vou vencer não, porque a vida tá uma merda. Se alguém te diz que você vai vencer e você começa a fazer o mesmo exercício que você faria do contrário, cara, as coisas com o tempo, elas começam a se tornar cada vez mais claras para você. E você começa a ter mais clareza, você começa a ter mais substância, você começa a ter um extrato melhor,
porque você começa a buscar de forma consciente, daqui a pouco a prática disso vai te fazer buscar de forma inconsciente recursos e pessoas e ambientes que vão favorecer com que você atinja aquele seu objetivo. E eu estou falando isso para vocês porque foi assim na minha vida. Quando eu comecei a fazer faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me cercar de pessoas sem eu querer, tá? Assim, as coisas começaram a acontecer, mas eu comecei a reforçar aquilo, pessoas que estavam também estudando, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam buscando, e eu comecei a entender que existia uma sistemática, que existia um manualzinho para aquilo acontecer, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, ouve, anota isso aí. Para de valorizar o que as pessoas falam de você, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. O que as pessoas falam de você não determinam quem você vai ser. E aí, qual é o antídoto disso? Autoconhecimento. Passa a entender, você precisa entender quais são os seus principais potenciais, quais são os seus principais valores para você caminhar para frente. Tá bom? Até aqui é isso que a gente pode trocar nessa ideia hoje. Compartilha isso aí, se fez sentido para você, compartilha, curte e vamos manter essa comunidade aí ativa. Valeu!